Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Que prazer é ter você aqui com a gente. Nós adoramos esse programa porque é um programa que a gente consegue conversar bastante, trazer histórias de vida, trazer propósitos e, é claro, diversos assuntos que vão enriquecer a sua vida também. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente fala pouco por aqui, que é sobre confeitaria. E a minha confeiteira, que é a convidada de hoje, ela tem uma jornada muito bonita nessa área e também um testemunho também muito belo de fé. A minha convidada é a confeiteira Giele Corrêa Piccolotto. Seja muito bem-vinda, Muito Giele. obrigada. É um prazer te receber aqui porque eu conheci a Giele pelos doces dela. Então, antes de conhecer, de saber a jornada dela, o testemunho, o que falou mais alto foram os doces. E aí eu descobri que ela é engenheira mecânica. Como que foi essa mudança, Giele, de engenharia mecânica para confeitaria? Foi uma coisa gradativa. Eu gosto de enfatizar que eu nunca sonhei em ser confeiteira. Eu sonhava em ser, profissionalmente falando, engenheira. Então, como que a confeitaria entrou na minha vida? Como entra na maioria das pessoas que começam a fazer doce, como um complemento de renda. Em 2013, eu estava no ensino médio, eu queria um dinheiro a mais, eu comecei a fazer doces. Em 2014, eu saí da casa da minha mãe, com 17 anos, fui morar sozinha, eu precisava de dinheiro para pagar as contas, eu intensifiquei a venda de doces. Em 2015, eu ingressei na universidade, que era em período integral, eu precisava pagar as contas, não dava para arrumar um trabalho para fora, então eu continuei fazendo doces. Então, de 2013 a 2018, foi uma forma de complementar a renda, não teve nada além disso. Fazia o melhor que eu podia, mas era só isso, era uma ferramenta para alcançar a engenharia. E aí, com o passar do tempo, ali de 2019, final de 2018 até 2021, foi quando eu fui me apaixonando pelos doces. Então, de uma ferramenta apenas para engenharia, eu comecei a pensar, nossa, mas eu gosto disso, eu gosto da reação de um cliente recebendo as nossas encomendas, os nossos doces, o que a gente faz. Então, foi gradativo, não foi assim, não suporto mais engenharia, agora eu vou para confeitaria. Foi uma coisa mais aos poucos. E o seu amor pela confeitaria, eu soube um pouco dessa história, ele também cruzou bastante com a sua fé, né? Porque foi a confeitaria que te ajudou na sua jornada também. E você começou a venda de doces por um problema que você teve que se virar sozinha. Como que foi quando você encontrou Jesus e ele te deu esse dom, te mostrou esse dom da confeitaria? Eu não sei dizer um dia exato, porque eu não acho que eu tenho um dom de confeitaria. Eu estudo bastante, testei muita coisa. Quem olha os meus primeiros doces, eles eram muito feios. Na época eu achava maravilhoso, mas eram feios, não eram uma coisa profissional. Eu acredito que a graça que o Senhor dá está mais relacionada a enviar os clientes para comprar aquilo que eu estava fazendo. E também uma graça de perseverar, de ver o que o Senhor queria e continuar. Eu sempre entendi que a confeitaria era uma ferramenta que Deus estava me dando para um propósito, só que nem todo momento eu entendi qual era o propósito. Eu achava que a confeitaria era a ferramenta para me tornar engenheira. E depois eu vi que Deus estava usando a engenharia para me tornar confeiteira, porque era esse o propósito que Ele foi me mostrando aos poucos. E pensando nisso, de como o Senhor mostrou, eu vejo a história de Abraão. Gênesis 12, o Senhor chamou Abraão, falou, sai de tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. É isso que o Senhor fala. Ele não dá o caminho todo, ele não mostra tudo. Abraão foi recebendo mais informações do Senhor, mais passos, à medida que ele foi obedecendo as pequenas coisas. Sim. Então eu fui obedecendo, e a cada obediência, cada constância, o Senhor foi entregando uma parte a mais. Até hoje eu não sei qual é o final do propósito, mas eu sigo caminhando em obediência àquilo que eu entendo que Ele tem para minha vida. Entendo. E Giele, quando você conheceu a Cristo, né, quando você teve a sua conversão, não foi tão fácil, né, assumir essa fé. E como que foi para você ter confessado Cristo, encontrado o Senhor e depois ter se visto numa situação que você tinha que confiar nele e ele te entregou isso, que é a confeitaria? Eu não vou dizer que foi simples, nem que foi fácil. Na verdade, simples não tinha muita escolha, era aquilo. Mas não foi fácil. Mas eu sabia que eu tinha Deus. E eu não sei explicar. Hoje, talvez, que se eu olhasse alguém fazendo o que eu fiz, eu diria que é imprudência. Mas na época eu tinha uma fé, uma certeza no meu coração, que a gente tá naquele primeiro amor, naquela chama. A gente confia em tudo que a palavra de Deus diz e tudo que o Senhor diz. E eu agradeço ao Senhor por esse coração da época, porque talvez hoje, conhecendo um pouco mais a vida, eu tivesse repensado, eu tivesse sido mais cautelosa. Sim. Mas na época eu só confiei e o Senhor foi guiando. Não foi fácil, mas vale muito a pena. Hoje eu olho e falo assim, não me arrependo de ter feito, não sei
não é uma coisa de mim, porque eu não era tão corajosa assim, é o Espírito Santo que vai capacitando a gente. E não tem algo muito concreto a respeito disso, porque as coisas foram acontecendo e eu só fui obedecendo. E conta pra gente como que foi a sua conversão, com quantos anos? Eu também não sei uma data exata, eu sei que eu me batizei em 2013, eu tinha 16 anos. Então foi quando, assim, eu falei, não, até estava comentando contigo antes, né? Eu fui num retiro e eu queria me batizar, mas a minha mãe tinha uma fé diferente e ela não apoiava muito. Mas nesse retiro, assim, eu pensando, eles fizeram um apelo de quem não... Falando sobre a salvação, que quem crer e for batizado será salvo. E eu pensava, eu creio, mas eu não posso ser batizado porque minha mãe não gosta, ela vai ficar brava. E o pregador da época, ele era um chileno, né, não me conhecia. E eu com aquilo no meu coração, no fundo, bem no cantinho, eu ouvi ele falando na frente, ó, tem gente aqui que tá pensando, que tá em dúvida, mas eu tenho uma palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Aí eu, agora é comigo, eu tô indo. Fui, então isso foi com 16 anos e eu não contei pra minha mãe. Eu não vou mentir, mas eu não vou contar, porque eu tinha medo. Quando ela descobriu, ela me perguntar, eu vou confirmar. E no ano seguinte, quando eu tava com 17 anos, ela falou assim, me falaram que você se batizou, é verdade? Eu, é verdade. E aí ela não gostou, ela se sentiu afrontada de alguma forma, enfim. E aí ela mandou eu escolher, ou a igreja, ou ela. E eu não conseguia mais ficar sem a igreja, porque até eu comentei, acho que antes de eu conhecer a Jesus, eu me apaixonei pela igreja. Eu me apaixonei, eu gostava de estar na igreja, em comunhão com as pessoas, e pra mim era inviável sair. Então daí eu saí de casa. Tipo, com 17 anos. Com 17 anos, vim pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha ninguém, não conhecia a cidade. Mas por que veio pra Pato Branco? Porque eu sou de uma cidade vizinha, eu vim pra cá, porque eu sonhava em ser engenheira mecânica. Eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar uma faculdade. Aqui tinha faculdade pública, federal. A nota do Enem não tinha saído, que na época era Enem, mas eu pensei, o senhor tá comigo, essa nota vai dar certo. E eu já vou me estabelecendo antes, porque eu pensava, não faz sentido eu sair da casa da minha mãe, eu arrumar um aluguel para morar 3, 4 meses numa casa e depois ir para Pato Branco. Eu já vou direto para lá e Deus proverá. Talvez em consequência, talvez. No meu coração, naquela época, era pura fé. E você tinha dinheiro para bancar essa decisão, assim? Ou foi confiança em Deus? Não, eu não tinha dinheiro nem para fazer a mudança, nem para vir para cá. Eu dependi do favor de pessoas para me mudar e eu cheguei aqui, o que eu tinha era os doces. Então eu tinha assim uma quantidade de doces, porque em Beltrão, que é a minha cidade, eu trabalhava, então esse valor eu investi em chocolate, em forma, em Nescau, que na época era Nescau ainda, para fazer o brigadeiro básico. E cheguei aqui, fui morar com uma pessoa que eu não conhecia, dividindo apartamento, e a pessoa me ajudou, inclusive eu sou muito grata a ela, que ela falou assim, não, me paga daqui 30 dias o aluguel, que a gente ia dividir. Então, nesses 30 dias eu fui trabalhar e fui vender e fui tentar conseguir o valor que eu precisava. Mas não tinha um centavo. E tudo era no boca a boca, na rua mesmo? Na rua. Uhum. E quando deixou de ser apenas brigadeiros e começou a se tornar algo mais sério? Porque, para quem não sabe, a Diele, acredito que seja a única confeitaria aqui na nossa cidade que tem doces diferentes, como os entremês, que ficaram bastante conhecidos até em programas de confeitaria. Você saiu da confeitaria tradicional e tentou coisas diferentes. Quando você falou assim, não, isso aqui tá dando certo, eu vou tentar algo diferente. Então, primeiro, a parte de como que eu saí de um brigadeiro tradicional. Assim, sair completamente, eu ainda faço brigadeiro tradicional. Mas a palavra de Deus fala que tudo quanto você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Então, quando eu comecei fazendo meus brigadeiros feios, eu fazia de todo o meu coração, era o melhor que eu tinha. Quando eu fiquei boa em brigadeiro, eu passei para um bolo no pote. Fui aprender a fazer um bolo, um recheio. Depois do bolo no pote, eu fui fazer um bolo estruturado. Depois eu passei para um bolo de 3, 4 andares. O maior que eu fiz foi de 5 andares. E aí, quando eu fiquei boa nisso, que eram as coisas que eu não fazia ideia, mas eu estudava, tentava, errava muito até funcionar, eu ia passando pro próximo doce. E até eu chegar na confeitaria francesa, né? Eu fiquei tipo, por que não? Vamos tentar. E eu tentei, o primeiro doce que eu tentei foi o macarrão, eu errei demais. E aí, depois de muitas tentativas e erros, eu consegui o macarrão, eu fui pro eclair, aí eu fui para entremê, mais na curiosidade de tentativas e erros, para tentar fazer o melhor que eu pudesse. Então, naquela época, o melhor que eu podia era um brigadeiro, o melhor que passou por uma trufinha, passou por um bolo no pote, e hoje o melhor que eu consigo fazer é um entremê. Eu não sei o que o futuro reserva, Sim. Mas foi nisso, de fazendo. E quando que a outra pergunta era em que momento eu vi que isso estava dando certo. Na verdade, foi... Quando eu me formei em final de 2021, eu me vi
eu preciso numa sinuca de bico, digamos assim. Sim. Eu precisava escolher que caminho eu ia seguir. Eu não podia abraçar tudo, porque às vezes eu falo, a gente não pode ser um pato que caminha, anda, nada, né, mas não faz nada direito. Então eu precisava fazer uma coisa só. E aí eu ia seguir para a indústria, que eu estava na indústria, ou eu ia seguir na indústria, ou então eu ia fazer um mestrado, que eu tinha oportunidade de seguir no mestrado na engenharia, ou então eu ia para confeitaria, porque eu já tinha aprendido a gostar dos doces ali em 2021, a gostar de fazer. E aí eu não sabia se ia dar certo. O mais seguro era a engenharia. O mais bonito era talvez dizer sou uma mestra, não sei. Mas eu pensei naquilo que a palavra de Deus fala que a paz do Senhor seja o árbitro no seu coração, ou seja, juiz nas suas ações. Sim. E eu pensei só no que eu tinha paz. Eu ficava triste em pensar em abandonar a carreira de engenharia? Sim, mas eu não perdi a minha paz. Agora, quando eu pensava em não fazer mais doces, aí eu ficava tipo, muito, muito triste. Tipo, eu pensei, talvez é isso que o Senhor tá me encaminhando, e foi um tiro no escuro. Só na paz do Senhor que estava arbitrando o meu coração. E aí depois que a gente foi vendo que dava certo. Tanto que quando eu iniciei, eu falava pro meu marido, eu falei, olha, assim, 2 anos eu não consegui fazer a confeitaria virar uma coisa de verdade, eu volto para tentar um mestrado. Mas em 2 anos a gente vai ver se vai dar errado ou vai dar certo. Porque até então estava dando certo para me sustentar. Mas eu não queria só ter uma vida para pagar conta, para trabalhar de manhã, para comer de noite, como foi durante toda a graduação. Sim. E aí depois de 2 anos eu vi que tinha dado certo, que tinha virado uma coisa de verdade e que eu estava feliz naquilo. E seguiu. E segui. Então, durante a graduação, você ainda ficou se dividindo entre engenharia e confeitaria para continuar nos estudos? Todos os dias. Todos os dias. Era difícil. Quando eu digo todos os dias, é praticamente de domingo a domingo. Muito difícil um dia que eu não fiz doces. Porque eu precisava vender num dia para comer à noite ou para comer no dia seguinte. Todo dia 10 tinha um aluguel para pagar. Às vezes era no dia 10 de manhã que eu vendia a última trufa que pagava as contas. O senhor sempre sustentou. Nunca atrasei uma conta. Nossa. Mas dificilmente sobrava. Só que sempre foi confeitaria e engenharia, desde o 2º dia de aula. No 1º dia de aula eu não vendi porque eu tinha vergonha e não sabia como é que ia ser. Mas a partir do 2º dia eu já fui com as trufas e as pessoas nem sabiam o meu nome, elas sabiam que era a moça dos doces. A moça dos doces. E aí você foi aperfeiçoando os doces, e aí quando surgiu o desejo de abrir a sua confeitaria, né, que você tem um café, quando você falou assim, não, eu preciso sair de fazer minhas coisas em casa e agora eu preciso levar isso pra fora? Quando eu tomei essa decisão de se eu deixasse engenharia, eu precisava fazer uma coisa de verdade. Não que trabalhar de casa não seja de verdade, porque eu fiz isso por muito tempo. Mas aí era uma coisa profissional, assim. Eu precisava fazer tudo certo, vigilância, alvará, um salário, um lugar para as pessoas, porque eu não queria receber as pessoas na minha casa. Sim. Meu marido também, eu estava recém-casando, porque foi tudo muito junto. Eu fiz a minha colação de grau, foi em fevereiro, em março eu casei, em maio eu abri a confeitaria. Nossa, foi tudo muito, foi foi assim. sequência. Então, tipo assim, no final de 2021 até maio de 2022, a vida mudou completamente. Eu achei que teve um período que você fazia em casa e depois você foi pro café. Não, eu fiz em casa até eu me formar. Eu me formei em dezembro de 2021, 2022 eu já comecei as negociações, assim. A última vez que eu fiz doce em casa, assim, somente em casa, foi em abril de 2022, que foi a Páscoa. Então eu vendi na Páscoa para poder comprar as coisas que eu precisava para abrir o café em maio. Porque eu não sei, eu sentia isso, ou eu vou fazer de verdade, ou eu vou me acomodar em casa e aí eu não vou fazer o melhor que eu poderia fazer. E as oportunidades foram aparecendo, assim, não era um sonho ter um café. Sim. Né? O sonho era ter uma cozinha industrial. Se eu fosse pensar o que eu quero uma cozinha industrial para fazer os doces, fazer encomenda, o pessoal retirar. Eu não queria servir gente no local porque eu sabia que era muito trabalho. Eu sempre disse, é muito trabalho, e eu estava muito certa, era muito trabalho mesmo. Mas a oportunidade apareceu, e era uma oportunidade muito boa, já estava praticamente montada, eu precisava organizar algumas coisas, e eu falo que foi a mão do Senhor estendida, e ali eu entendi, não, o Senhor está praticamente me dando de mão beijada, eu só precisava entrar com o meu trabalho. Então, lógico, muitas outras responsabilidades, mas olhando assim, humanamente falando, não fazia sentido a oportunidade que apareceu. Tanto que quando eu fui fazer uma reunião com o advogado para a gente poder estar no espaço que a gente está, eu falei, eu só vim conhecer para saber, ouvir exatamente o que é, porque a oportunidade parece boa demais para ser verdade. Eu vim descobrir a pegadinha. Ela já foi com o pé atrás. Eu fui com o pé atrás com o advogado. Eu falei para ele, eu só quero saber. Daí ele deu risada, ele falou assim, não, a oportunidade é boa demais, eles gostaram de você. Só que eu não entendo por que eles gostaram de mim, se eu nem conhecia as pessoas que... Porque era a mão do Senhor. Era o Senhor. Era o Senhor o tempo todo. Então foi muito assim, vai. E eu fui. Que legal.
Diele, me fala também um pouquinho dessa questão no teu coração de uma resistência em deixar aquele cargo de, né, aquele título de engenheira Uhum. para ser confeiteira. Você acha que muitas pessoas também enfrentam isso hoje? Eu não sei se isso exatamente, mas o sentimento que eu tive, eu sei que está na maioria das pessoas, que era o orgulho. É o orgulho de dizer assim, eu não quero ser confeiteiro, eu quero ser engenheira, é uma profissão de prestígio. Sim. Na minha mente, naquela época, confeitaria era o que sobrou, era o segundo plano. Porque a gente tem essa ideia errada da confeitaria Sim. de que é um extra, é um bico, é um hobby, mas nunca como profissão. Hoje já está Sim. melhorando, né? Você comentou ali de alguns programas que trazem uma visibilidade melhor, mas ainda assim as pessoas quando olham, elas pensam, ela não sabe fazer mais nada, ela foi fazer um bolo. Sim. E quando não era isso. Então, mas eu tinha essas crenças limitantes, esse orgulho enrustido dentro de mim, de tipo, não, eu quero ser engenheira. Vocês vão me respeitar. Eu tenho um título. Eu tenho um título, eu estudei 7 anos por isso, porque a faculdade era 5, mas eu sofri Sim. bastante, eu reprovei algumas vezes, mas eu não desisti até pela teimosia, talvez, não sei. Sim. Persistência ou teimosia tá bem próxima uma coisa da outra. Porque eu queria ser alguém, Por mais que eu já tivesse fé no Senhor, eu ainda não tinha consciência de que nele eu era todas as coisas que eu precisava ser, eu tinha tudo que eu precisava ter. Eu queria ser aprovada, eu queria que as pessoas olhassem para mim e me admirassem. Sim. Que é orgulho. Hoje eu vejo, na época eu não via, né? Mas hoje eu vejo que é orgulho e o Senhor foi quebrando o orgulho aos poucos E também tem muito um pouco, eu entendo esse pensamento seu, por causa da tua trajetória, né, tua jornada, do tipo, olha, eu saí da casa da minha mãe, eu preciso fazer isso dar certo. Porque como que as pessoas vão pensar, eu saí de casa, agora eu tenho que me virar, e a profissão que eu escolhi também não deu certo? Tem isso, né, de que a gente quer provar pros outros que a gente é capaz, né? Tem. Eu falo assim, eu saí da casa da minha mãe, mas eu queria que minha mãe tivesse orgulho de mim. Sim. Sabe, tipo, a minha mãe quer falar para as pessoas que eu sou engenheira. Por mais que a minha mãe talvez não tivesse nem dando importância, mas na minha mente eu queria provar que eu tinha algum valor através do que eu fazia. E por muitos anos eu pensava que o meu valor estava naquilo que eu fazia, não naquilo que eu era no Senhor. E quando eu fui conhecendo o Senhor, isso foi me libertando. Tipo, não estou 100% liberta em todas as áreas? Não estou. Isso a gente só vai alcançar quando o Senhor voltar. Mas melhorei muito e daí foi que eu entendi, não. O meu orgulho foi sendo quebrado e tá tudo bem não fazer o que as pessoas esperam. Tá tudo bem não ser algo grande. Ser a confeitaria da forma melhor que eu puder fazer, com excelência naquilo que o Senhor me entregou. E a grandeza tá nisso, em servir o Senhor, né? Sim. Com certeza. Gente, a gente vai pro intervalo bem rapidinho e na volta a gente vai continuar conversando com a Diele sobre a jornada dela e também como que foi essa caminhada de empreendedorismo. Você não sai daí que a gente já volta.